Muito bem, então vamos meditar sobre a palavra de Deus. É um texto que fala muito ao meu coração. É a experiência de Daniel. Daniel é um sobrevivente. Nós estamos vivendo um tempo onde não sabemos como sobreviveremos, né? Como vamos passar, sobreviver a esse tempo, a essa dificuldade. E com certeza nós vamos enfrentar muitas lutas e dificuldades, né? Mas esse tempo é um tempo desafiador. Eu creio que a experiência de Daniel é uma experiência ilustrativa, elucidadora, porque Daniel é um sobrevivente. Ele sobreviveu ao exílio, ele sobreviveu à catástrofe da destruição de Jerusalém, do templo, a dispersão, o cativeiro na Babilônia. Ele sobreviveu ao final do reinado do Império Babilônico, sobreviveu às crises. E o texto especificamente que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, as irmãs, nessa noite, encontra-se lá no capítulo 6 do livro de Daniel. Eu não vou ler todo o texto, os irmãos, as irmãs conhecem a história, quando Daniel, mesmo naquela transição, o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia. E Daniel sobreviveu à queda do Império Babilônico e se tornou ainda um líder. Diz a Bíblia que ele se tornou um dos 3 superintendentes que governavam sobre 120 governadores no governo, no novo governo, do rei Dario, né? E, muito bem, e Daniel sobreviveu àquela experiência, passou aquela experiência. E qual era o segredo de Daniel? O que fez que Daniel? Quais as dificuldades que ele vivenciou e qual o segredo de Daniel para ele superar aquelas obstáculos que ele vivenciou? E eu creio que isso é uma inspiração para todos nós. Os irmãos se recordam que ele foi nomeado um dos 3 superintendentes sobre os 120 governadores. E Daniel tinha um desempenho extraordinário e por conta da proximidade com o rei e por conta da sua fidelidade, por conta da sua fé, despertou intrigas na corte e os demais governadores armaram para que ele fosse apanhado em alguma falta. Quando então mobilizaram o rei para ele assinar aquele decreto para que durante um determinado período ninguém orasse a nenhum outro Deus exceto ao rei. E Daniel manteve o seu costume diário de oração diária e orou ao Senhor, mantendo a sua rotina, seu cultivo da sua intimidade com Deus. E Daniel, por conta disso, foi lançado então na cova dos leões e Deus o guardou. Enfim, esse é o episódio que eu gostaria de refletir com os irmãos e com as irmãs esta noite. Então, a primeira coisa que a gente aprende com Daniel, o primeiro obstáculo que ele supera, que ele enfrenta, é uma agenda sobrecarregada. Daniel tinha uma agenda cheia. Afinal de contas, ele era um superintendente. E um superintendente com inúmeras responsabilidades administrativas, enfim, ele tinha que supervisionar, ele tinha que certamente ouvir, conversar com muita gente, audiências, reuniões e tudo. Com toda certeza, Daniel tinha uma agenda muito cheia. Mas é interessante que, apesar da sua agenda muito cheia, como um dos 3 superintendentes e reportando-se ao rei, e um império tão grande como aquele, Daniel nunca deixou que a sua agenda sobrecarregada afetasse a sua vida de oração. Isso é uma coisa muito importante. Nós, às vezes, por muito menos responsabilidades, por muito menos atividades, nós comprometemos, às vezes, a nossa vida de oração, a vida de estudo da palavra, sacrificamos, às vezes, o tempo de estar junto com os irmãos. Agora estamos impedidos, é óbvio,
mas retomando as atividades, às vezes há muitas coisas, pequenas coisas, às vezes, que nós usamos como pretexto, às vezes, para não estar junto. Mas Daniel primava, ele prezava por manter a regularidade do seu compromisso de oração e da intimidade com Deus. Isso é uma coisa muito importante que o fez sobreviver em meio a tantas dificuldades e percalços aos quais ele passou. Mas há um segundo aspecto também, é que Daniel desfrutou, digamos, de um espaço de poder. Ele foi alçado a uma posição extremamente importante. Ele teve o privilégio de, digamos, como exilado, como escravo, ele ascendeu, ele superou muitas barreiras. Daniel não fez opção de ir para a Babilônia, foi uma coisa forçada. Mas chegando lá, Deus deu graça e ele ascendeu dentro da corte da Babilônia e depois perante do Império Medo-Persa a uma posição de destaque. Daniel é um vencedor e Daniel está lá na corte e, portanto, ele usufrui também do privilégio de poder, da honraria, enfim, das benesses do poder. E os irmãos, todos nós sabemos o quanto o poder é sedutor, quanto o poder é atrativo e quanto o poder mexe com o nosso ego, quanto o poder mexe com a nossa identidade, de tal maneira que a gente se sente importante, a gente se sente o bambambam, bam, bam, por assim dizer, da situação. E Daniel acende a isso. Mas isso não mexe com Daniel, entendeu? Daniel, ele não se impressiona com este poder e ele mantém a sua fé, ele mantém a sua identidade como descendente, como integrante do povo de Deus, ele mantém isto porque há alguma coisa que é cultivada, alguma coisa que é alimentada através da sua vida de oração, através do seu relacionamento com Deus. Talvez Daniel pudesse se empolgar com as benesses do poder, né? As facilidades que o poder traz, a estabilidade, uma bela aposentadoria, um excelente plano de saúde, viagens daqui para lá, tudo pagas pelo Estado, pelo governo. Mas, no entanto, nós percebemos que isso não é isto que move e nem empolga o coração de Daniel. Ou seja, Daniel sobreviveu à experiência do poder. E ele não se deixou contagiar pelo poder e o poder não mudou a sua mentalidade, nem a sua disposição, nem tampouco afetou a sua fé. Isso é uma coisa muito importante. Mas também tem o outro lado do poder, qual Daniel sobreviveu, é que o poder também tem as benesses, tem os privilégios, mas o poder também tem as intrigas. Todos nós sabemos o quanto o poder é cercado de intrigas. Nós estamos presenciando agora no Brasil essas intrigas, notícias, fakes, publicados em tudo quanto é meios de comunicação, a tentativa de desmerecer, a tentativa de exaltar. São notícias falsas de ambos os lados, para favorecer e para destruir. O poder é marcado por isso. Onde existe poder, existe intriga. Onde existe poder, existe guerra. Onde existe poder, existe luta. E Daniel viveu nesse momento. É interessante que Daniel ele não faz o jogo desse poder. Você está no meio de um ambiente contaminado, de um ambiente poluído, de um ambiente que está repleto dessas intenções de falsidade, de hipocrisia, de interesses ocultos não revelados, e você se preserva, e você se mantém incontaminado. Ou seja, você é capaz de fazer o teu papel, de desempenhar as suas tarefas, sem que isto afete o teu relacionamento, sem que isto contamine a sua forma de ser, altere a sua identidade e principalmente a sua vida espiritual. Ou seja, Daniel atravessou este mar
este rio cheio de jacarés, de crocodilos e de piranhas. Ele atravessou sem que se contaminasse, sem que manchasse a sua conduta, o seu estilo de vida, sobrevivendo a este ambiente difícil. Esse é um outro aspecto da sobrevivência às intrigas, né? Outra coisa também que interessante que Daniel atravessou é que ele está vivendo numa cultura totalmente diferente. Todos nós somos sensíveis à cultura e ninguém é impermeável à cultura. Nós somos seres culturais. E Daniel foi levado de uma cultura para uma outra cultura. E desde o início, Daniel percebeu que havia um projeto de transformá-los, de aculturá-los, de adequá-los àquela nova realidade. E esse projeto passava pela comida, pela alimentação. Aquele grande banquete servido, que era uma grande atração, uma tentação, uma festa para os olhos. Mas Daniel percebeu que por detrás da comida viriam também outras coisas que tentariam fazer a sua cabeça. Daniel percebeu que muitas vezes aquilo que é a realidade, que você às vezes conquista as pessoas pelo estômago e você seduz as pessoas pelo estômago, porque o ser humano facilmente se impressiona pela alimentação e o ser humano facilmente, por ser a alimentação uma necessidade básica e fundamental, ela também acaba afetando os nossos valores, as nossas escolhas. Então, o ser humano, em troca do pão e pelo pão, a gente faz concessões e a gente faz coisas inacreditáveis em troca do pão. E o pão pode ser um atrativo, porque você pode ser manipulado pelo pão. E Daniel percebeu essa dimensão da cultura, que junto com o pão, com hábitos alimentares, viriam outros hábitos, outros elementos culturais que poderiam condicioná-lo e poderiam influenciar a sua maneira de pensar e de crer em Deus. E Daniel entendeu isso e percebeu que eu preciso, de certa maneira, criar dentro de mim uma certa ilha de resistência, onde eu possa discernir aqueles elementos que são perniciosos, daqueles elementos que, digamos, são naturais e os quais eu vou conviver e não vou me deixar afetar por eles. Ou seja, esse discernimento, até que ponto a cultura ela pode me manipular e até que ponto eu vou sobreviver numa cultura e vou me valer e aproveitar dos elementos de uma cultura, discernindo, encontrando ali a linha, essa linha que muitas vezes é tênue e nem sempre a gente percebe. E que às vezes a gente é conduzido, a gente é levado a aceitar e adotar determinadas práticas que podem comprometer nossos valores espirituais, os nossos valores que são essenciais à nossa identidade, à nossa caminhada enquanto homens e mulheres de Deus. Então percebemos que Daniel tinha sensibilidade para isso e ele vai sobrevivendo, vivendo numa cultura diferente, mas preservando a sua identidade. Vivendo num ambiente idolátrico, vivendo num ambiente em que os valores são totalmente opostos à sua cultura de fé, à sua herança espiritual. Mas ele vai trabalhando, vai servindo, vai sendo útil, vai crescendo, vai aprendendo, vai realizando, sem perder a sua essência, sem perder a sua integridade. Isso é uma coisa muito importante. E qual o segredo de Daniel com isso, né? O que fez Daniel atravessar esse momento difícil da sua vida sem perder a sua identidade? Mas há um outro fator também interessante que Daniel atravessa e sobrevive, que é a dimensão entre o ético e aquilo que é legal. Ou seja, havia aqui um decreto do rei que determinou que se alguém fizesse uma oração nos próximos 30 dias para qualquer outro deus, seria lançado na cova. É um decreto legal, é uma lei. O rei decretou isso e ele podia decretar e de fato decretou, né? O rei foi induzido, né? E decretou isso. Mas Daniel, digamos, nesse ponto,
ele percebe que aqui há um limite, que o rei ultrapassou um limite. Daniel é leal ao rei, ele é submisso ao rei, ele é um servo, um servidor público, autêntico, leal, obediente, mas ele percebeu que nesse particular e nesse aspecto ele não poderia obedecer, porque o rei ultrapassou um limite entre aquilo que é legal e aquilo que é moral, entre aquilo que está na lei e aquilo que é ético. Então ele entendeu que a certas coisas, até certo ponto, eu obedeço ao rei. Mas quando o rei ultrapassa essa linha, aí cabe a mim resistir e cabe a mim desobedecer. Esse é um grande desafio. Que interessante que Jesus ilustrou isto anos mais tarde, quando apresentaram aquela moeda, perguntando se era lícito pagar tributo a César. E Jesus disse: dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Ou seja, há coisas que nós devemos e devemos pagar a César, porque é devido. Mas quando o César exige coisas que são devidas a Deus, é nosso dever, por conta da nossa relação com Deus, dizer não a César. Então, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, há obediências e há lealdades específicas. E Daniel entendeu isso naquele momento. Aliás, Daniel não inventou isso, ele entendeu porque isso já está na lei que recebemos, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não ter entre Deus e nós nenhum outro ídolo, nenhuma outra entidade, nenhum outro valor, nem outra instância a qual devemos dar a Deus o que é devido somente a Deus. Há coisas que são devidas somente a Deus. Há coisas que são devidas aos líderes humanos, aos governantes e assim por diante. E é muito interessante que Daniel consegue discernir isso. Diz: olha aqui, o rei Dario, a quem eu prezo, a quem eu obedeço, a quem eu sirvo lealmente, mas nesse ponto não vou obedecer ao rei, porque o rei ultrapassou um limite que não lhe é permitido. Mesmo que eu corra o risco de vida, eu vou ser fiel ao meu princípio, porque o rei está extrapolando. Aliás, é muito interessante esta postura de Daniel, porque hoje nós vemos cristãos, sejam de esquerda ou de direita, apaixonados por lideranças políticas. Cristãos, tanto de esquerda quanto de direita, com uma devoção que chega aos limites da idolatria. Essa devoção cega, essa devoção não crítica, esta dedicação a líderes políticos que beira a um limite realmente da idolatria, porque obedecem cegamente. E não só obedecem cegamente, mas defendem a todo e qualquer custo. Às vezes, líderes políticos contrariando alguns princípios até da palavra de Deus, quando líderes políticos estão quebrando princípios da palavra de Deus. E nesse sentido, Daniel nos ensina, porque Daniel tem uma noção clara, até onde sou leal, até onde obedeço, até onde devo lealdade. Mas há um limite para isso. E esse limite é encontrado na minha relação com Deus, que é expressa pela palavra de Deus. E esse limite nos é dado pela palavra de Deus. Ou seja, os critérios pelos quais eu obedeço, deixo de obedecer, não é o que eu acho, o que eu penso, o que a cultura, o que o ambiente diz, mas sim o que eu encontro na palavra de Deus, ali, os limites para a obediência, para a lealdade, para a dedicação. Ou seja, Daniel enfrenta esta luta, e esta luta não é fácil, porque esse discernimento, essa linha, é uma linha, às vezes, muito tênue, que nós, às vezes, não percebemos, e que, às vezes, nós facilmente ultrapassamos, por conta da empolgação, da paixão,
E nós, às vezes, nos apaixonamos, nós nos empolgamos com determinados líderes políticos e nós podemos facilmente incorrer nesse problema. Mas há ainda uma outra situação difícil que Daniel viveu, que é quando o rei decretou, Daniel podia entrar em pânico. Agora, meu Deus do céu, e agora, o que eu vou fazer? Minha família, meu emprego, tudo vai por água abaixo. Ele podia pensar no futuro da família, no seu futuro pessoal, na estabilidade, nas benesses do poder. E agora? Vou perder tudo? Então, talvez aqui a proximidade de uma tentação, de não, mas só uma concessãozinha, só uma oraçãozinha para o rei. Deus vai entender, Deus vai compreender, porque afinal de contas eu tenho família, tenho filhos para criar, eu tenho uma vida pela frente, e afinal de contas eu não pedi para vir para a Babilônia e nem pedi para fazer parte do Império Medo-Persa, mas agora eu estou nessa situação e Deus com certeza vai me entender e vai me perdoar. Então, só 30 dias aqui sem fazer uma oração, meu Deus, Deus sabe, né? Eu vou orar na mente, só na mente. Mas é interessante que Daniel não entrou em pânico, não entrou em ansiedade, não tentou fazer concessões e nem arranjos, porque certos valores são inegociáveis. Certos princípios são inegociáveis. E se tiver que se perder, nos perderemos. Assim como aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Deus não quiser nos livrar, Ele não nos livrará. E pronto, nós não vamos negociar nossos princípios por conta da sobrevivência. Muito desafiador esta atitude de Daniel. E muito inspiradora, sobretudo, esta atitude de Daniel neste momento. Então, veio o decreto, Daniel continua a sua rotina de oração, 3 vezes ao dia, ele ajoelhava para orar, janelas abertas, direção a Jerusalém, e fez as suas orações, sabendo que o seu Deus cuidaria de todas as coisas. Vivo ou morto, Deus continuaria sendo Deus. Morrendo ou sobrevivendo, Deus não deixaria de ser Deus. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, quando Daniel chegou lá, os leões eram fichinha, porque ele já tinha superado muitos outros obstáculos. Enfrentar leões não foi um grande desafio, porque ele já havia superado outros grandes desafios anteriormente. E o segredo de Daniel está exatamente nisso. Daniel nunca abriu mão da sua vida de oração, da sua comunhão com Deus. Daniel nunca prescindiu, não importa em nome de quê, a pretexto de quê, e apesar de lutas e dificuldades, de manter uma comunhão com Deus, porque ele sabia que a sua sobrevivência acima de todas as coisas dependia de Deus, do Deus ao qual ele sempre buscou e o Deus o qual sempre honrou e respondeu às suas necessidades. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então eu gostaria de desafiá-lo, você, meu irmão, minha irmã, nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Se nós queremos sobreviver, e sobreviver não importa quais sejam as sequelas, as circunstâncias que nós vamos passar, mas a nossa sobrevivência depende da nossa comunhão com Deus, da nossa vida de oração com o Senhor. Se você quer sobreviver, se você quer passar por essa dificuldade que nós estamos passando, nós precisamos cada dia mais estreitar, intensificar, priorizar o nosso relacionamento com Deus, porque Deus vai dando força, discernimento, coragem, sabedoria para que nós possamos sobreviver às dificuldades que esse tempo está nos trazendo. Deus te abençoe
e Deus te dê graça para que nós possamos vivenciar esse tempo com a graça e com a sabedoria que o Senhor nos dá. Amém.